Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje é sábado, dia 30, bom dia a todos, são 10 horas da manhã. Hoje mais um programa Diálogos, com uma presença super especial para nós, a Flávia Marquezini, doutora Flávia Marquezini. Ela é advogada, né, e é consultora na área de sustentabilidade e compliance. A Flávia faz parte também da nossa Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, já foi nossa vice-presidente de compliance, ela é professora de Direito Ambiental da FDV, que é a Faculdade de Direito de Vitória, uma das grandes faculdades do país. Aliás, foi onde eu me formei, inclusive. E ela está coordenando também uma pós-graduação em governança, gestão de riscos e compliance, lá também na FDV. Então, nós vamos bater alguns papos interessantes aqui hoje sobre compliance. No último sábado, nós tivemos a Bia Lanza, que falou um pouco também sobre a questão do controle, né? A gente tratou, eu acho que a gente pode tratar disso aqui também. Foi um tema, Flávia, que deu bastante debate, né? As pessoas gostam muito de tratar dessas questões assim do cotidiano, aí, do dia a dia das prefeituras, né? Então, vamos começar, a Flávia, falando um pouquinho, Flávia, essa questão do compliance, né? A questão da sustentabilidade, da ética, no setor público, no setor privado, as relações, podemos falar de parcerias público-privadas também, enfim, tudo que envolve a questão da sustentabilidade, da ética, essa questão do compliance. Fica à vontade para falar aí, você é craque no assunto e a gente quer te ouvir. Então, vamos lá, está com você, Flávia. Tá joia, obrigada, André. Bom dia, Alberto, Carlos, né, e todos os nossos membros e ouvintes aí do nosso grupo da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas que nos acompanham. Eu tenho a honra de fazer parte desde o início, né, de ter participado da elaboração lá do documento 2030, Brasil 2030. Então, assim, eu tenho muito carinho por esse movimento que eu considero ser um daqueles movimentos que trabalha para o desenvolvimento genuíno realmente do país, né? Junto com movimentos de cidades sustentáveis, né? Junto com os movimentos internacionais, né? Eu falo das collective actions, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Pacto Global, enfim, são movimentos que trabalham nessa linha da cooperação, da colaboração global, né, para o desenvolvimento humano como um todo. E falar em sustentabilidade é algo que, se por um lado está um pouco batido, né, eu acho que sustentabilidade está uma daquelas palavras que está caindo aí numa vala comum perigosa. E aí, por isso, eu falei, eu quero falar, porque muita gente utiliza a palavra sustentabilidade sem a compreensão do seu, né, real sentido, ou até mesmo dos seus novos sentidos, porque uma palavra vem sendo muitas vezes revisitada ao longo da história, né, conforme o contexto, e sendo reinterpretada. Sustentabilidade é uma dessas palavras que a gente pode dizer que ela surgiu e foi ao longo do tempo sendo reinterpretada. Primeiro a gente falava no desenvolvimento sustentável, né? Foi a primeira formatação que surgiu, lá com o relatório Unidos, né? com o Clube de Roma, e depois aparece essa expressão e conceituação de desenvolvimento sustentável no relatório Brundtland, em 1987, né? das Organizações das Nações Unidas, e aparece como sendo aquele modelo de desenvolvimento que atende às necessidades das presentes gerações, sem comprometer o direito das gerações futuras a atenderem às suas próprias necessidades. E esse conceito de desenvolvimento clássico, ele era fundado no chamado Triple Bottom Line, aquele tripé, né, ambiental, social e econômico, e isso é uma coisa, né, que
quase todos vocês já deviam conhecer. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que esse modelo não foi funcionando muito bem, né? Não deu muito certo e novas leituras surgiram. Então, hoje, a gente já tem alguns autores, né? No campo internacional, a gente tem o Amartya Sen, que é o criador do Índice de Desenvolvimento Humano, né? Do IDH como indicador econômico. No Brasil, a gente tem um autor, que é o professor Juarez Freitas, escreveu uma obra muito comemorada, aí, Sustentabilidade e Direito ao Futuro, em que ele traz para o cenário nacional o conceito de sustentabilidade multidimensional, que vai além desse tripé ambiental, social, econômico. A sustentabilidade multidimensional, além de implicar numa visão ambiental, que vai muito além da preocupação com a natureza, com as plantinhas, com os bichinhos, né? E da social, realmente, como um modelo de sustentabilidade inclusiva, né? Exigindo um desenvolvimento que não aceita nenhuma forma de exclusão, é um modelo de desenvolvimento que não tenha feições oligárquicas, que não tenha, né, feições excludentes e de grupos específicos privilegiados. Eu acho que essa é uma feição muito importante da visão de sustentabilidade, mas traz também uma dimensão ética e uma dimensão jurídico-política. O que seria essa dimensão jurídico-política? A dimensão jurídico-política da sustentabilidade primeiro, entender a sustentabilidade como um liame de interligação de todo o ordenamento jurídico-político. Então, sustentabilidade não é meio ambiente, sustentabilidade não é economia somente, não é nada isoladamente, né? Há um liame, uma interdependência sistêmica que une isso, tanto na ordem jurídica quanto na ordem política. E segundo, um conjunto de direitos que precisam ser protegidos contra retrocessos. É uma espécie de mínimo obrigacional do Estado, né, de deveres que ele precisa atender para satisfazer as necessidades essenciais da população, e esses direitos têm que estar protegidos contra retrocessos, inclusive o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E, por fim, a dimensão ética, e é sobre essa que eu queria falar mais, porque eu comecei a estudar compliance, né, me preocupar com essa questão, né, não só da conformidade, porque compliance vai muito além da conformidade, né, da integridade, quando eu percebi que a gestão ambiental, tudo aquilo que eu trabalhava como procuradora do município, como advogada, consultora, não ia para frente, porque muitas vezes esbarrava na falta de ética, esbarrava na corrupção, né, no desvio da finalidade pública, de interesse público. Então, assim, era o maior problema que eu enfrentava. Eu falei, olha, não dá para trabalhar, estudar nenhuma política pública no país, seja de meio ambiente, habitação, saúde, se a gente não trabalhar sobre essa ótica da ética. E foi aí que eu resolvi aprofundar meus estudos, fui para São Paulo, fiz uns cursos, né? Enfim, continuei estudando e comecei a trabalhar com essa área também de sustentabilidade, buscando e compliance, até buscando uma junção, né? Hoje eu desenvolvi um modelo aí de consultoria e trabalho de compliance ambiental, né? Também que as empresas trabalham, conseguem conjugar aí essas perspectivas. Mas o mais importante, dentro dessa ótica ética da sustentabilidade, é que ela pressupõe uma profunda reflexão na relação do homem com o meio e com outro semelhante. Uma coisa que o professor Juarez Freitas fala, mas também que um filósofo belga chamado François Hoche menciona, é que antes da crise ecológica, dessa crise dos limites planetários que nós vivenciamos, existe uma crise que precede, que é a crise de relação. Nós vivemos uma profunda crise de relação do homem com o meio e do homem com outro semelhante. Vivemos aquela era do antropocentrismo extremo, né, em que o homem se via nessa posição de dominador, e agora passamos a ter novas formas de enxergar a nossa relação com o meio, uma forma mais responsável, mais voltada para a bioética, que não mais extrai, por exemplo, diversão de sofrimento animal. Então, o homem tem que estar sempre nessa busca evolutiva, do desenvolvimento evolutivo, né, do seu desenvolvimento humano, algo que torna cada vez um ser humano mais desenvolvido no sentido mais amplo da palavra, né, na sua dimensão física, a dimensão intelectual, dimensão espiritual, né, todas as dimensões do ser, né, do ser e agir humano. Então, gente, a ética está intimamente relacionada à sustentabilidade. Sustentabilidade é ética. Nada que é corrompido é sustentável. Né? Como o professor Juarez Freitas bem fala, não há como falar em sustentabilidade,
né, sem analisar esse aspecto ético. Nenhuma filosofia da sustentabilidade sobrevive sem pensar, né, em integridade no seu mais amplo espectro. Então, por isso que existe no plano teórico e também, né, a gente espera que no plano prático, essa questão da sustentabilidade, né, e da ética, sob o seu ponto de vista ético. Agora, o mais importante dentro dessa relação é que nós, seres humanos, possamos perceber a interdependência entre todas essas dimensões e a interdependência entre todos nós. E, para isso, o funcionamento ecossistêmico nos ensina muito. Eu vi um tempo atrás uma entrevista do Antônio Nobre, não é do Carlos Nobre, não, do Antônio Nobre, também do INPE, mas, né, ele é um cientista, foi o autor daquela teoria dos rios voadores, que, né, estabeleceu a conexão entre o desmatamento na Amazônia e as secas, né, em São Paulo. Então, esse cientista, né, muito festejado no mundo todo, ele diz o seguinte: olha, nós interpretamos a teoria de Darwin a partir dos ensinamentos, né, do Thomas Huxley e tudo mais, a partir da competição. E isso talvez tenha sido o maior crime ético da humanidade, porque se a gente for analisar a teoria da evolução, ela é predominantemente colaborativa. Sem cooperação, sem colaboração, né, a gente não tem, os sistemas naturais não funcionariam. Observem que não há inveja, recalque no plano natural. Um come o outro em alguns momentos, né, e só mesmo aquilo que precisa, né, sem desperdício, sem excessos, né? Mas além da questão da cadeia alimentar, a maior parte dos processos ecológicos, eles funcionam cada um exercendo a sua função ecológica, né? Então, as bactérias não têm recalque do leão, né? As bactérias não ficam competindo com o leão, enfim, cada um exerce a sua função ecológica. Quando nós, seres humanos, olhamos para isso, se a gente parar para pensar no próprio conceito de equilíbrio, o equilíbrio ecológico, né? A gente fala muito, mas sustentabilidade também tem a sua preocupação ambiental e a preocupação com o equilíbrio ecológico. Se a gente for olhar no dicionário, equilíbrio significa correlação idêntica ou aproximada entre forças antagônicas. Olha que interessante. Equilíbrio é a correlação idêntica ou aproximada entre forças antagônicas. Isso significa que existe alguém que é de esquerda e alguém que é de direita para que tenha equilíbrio. Isso significa, né, que existe alguém que gosta de A e alguém que gosta de B, existe alguém que é branco e alguém que é preto. Ou seja, existem diferentes, que exercem diferentes funções e têm algo diferente para ensinar. Então, é por isso que... Fala, querido. Interromper, porque você está trazendo uma questão interessante até para esse momento que nós estamos vivendo. Nós Sim. estamos aí no meio de uma pandemia, né? E que muita gente fala assim, eu já ouvi muita gente dizer, olha, a sensação que passa é que o planeta Terra está nos obrigando a ficar de máscara, né? Para a gente ver como é difícil, como é ruim respirar quando você está abafado, quando você está sufocado, como se ele estivesse nos dando uma lição, né? De, olha, tudo que o ser humano vem fazendo em termos de meio ambiente, tudo, né, desmatamentos e tal, vem prejudicando o planeta Terra, então vocês agora vão passar um tempo sentindo o que é ficar sufocado, né? Aí, claro, já pulamos aí mais da filosofia, dos espiritualistas, enfim. Mas muitos cientistas também, né, André? No Brasil, excepcionalmente... Mas deixa eu só concluir, porque eu queria que você falasse o seguinte, porque ao mesmo tempo que acontece isso, né, a gente vê que, por exemplo, aumentou o desmatamento na Amazônia, né? Então, por um lado, você traz uma questão que é o seguinte: os diferentes precisam conviver, precisam se encontrar e encontrar esse equilíbrio, né? Mas, em algum momento, quer dizer, é preciso ter a regulação do Estado, porque, senão, por exemplo, nós estamos vivendo agora, né? Tem gente que acha que tem que desmatar a Amazônia e pronto, né? Porque é questão de acha que isso é desenvolvimento econômico, tem que fazer, e tem muita gente que é contra, né? E nós não podemos simplesmente fazer vistas grossas a isso e achando que nós vamos chegar num equilíbrio, porque nós não vamos. Depois que acabar com a floresta, acabou, né? Não tem mais volta. Então, quer dizer, por mais que se busque esse equilíbrio, o Estado tem que estar presente ali regulamentando isso, não é isso? Sim, sim. André, você colocou uma questão muito importante, porque olha só, não fosse a presença, né, não sei se vocês viram as entrevistas dos cientistas que têm analisado o fenômeno das queimadas recentes da Amazônia, 99% é ilegal.
então não fossem, né, esses grileiros, enfim, esses criminosos que estão aproveitando o período de pandemia e um arrefecimento da fiscalização, que não é verdade essa minha afirmativa, esse arrefecimento da fiscalização, essa retirada do Estado das áreas da Amazônia já começaram a acontecer no ano passado, o desmonte, na verdade já vem de muitos anos, mas um desmonte real, concreto, né, visto a olho nu, sob a justificativa de troca de comando no primeiro momento, mas sem substituição, aconteceu principalmente o ano passado. Então, hoje a gente está praticamente sem, né, uma fiscalização mínima, absolutamente insuficiente nessa região da Amazônia. Então, o Estado saiu da Amazônia. A gente tem essas operações militares que estão indo lá e que atuaram em julho do ano passado, né, nos momentos de maior queimada, mas a gente depois teve a saída das operações militares que eram temporárias e aí o retorno para essas ocupações né, ilegais, ilícitas. Mas não fosse isso, e como vem acontecendo no resto do mundo, a gente estaria observando a expressão da resiliência natural. Não sei se vocês já viram, por exemplo, Veneza, golfinhos apareceram. Aqui mesmo, no interior do estado, pessoas que moram aqui até nas regiões metropolitanas têm visto o surgimento de animais que estavam desaparecidos, né? Eu tenho ouvido vários testemunhos de resiliência, de recuperação, né, da natureza, que é muito resiliente, por conta dessa mínima redução. Aqui na Grande Vitória, a gente já observa, por exemplo, uma redução das emissões do pó preto, por conta da redução da indústria. Então, a gente estaria vivenciando toda a experiência, tal como você descreveu no início da sua fala, André. Né? A gente teria agora a certeza de que são as atividades humanas, certeza absoluta e inafastável, de que são as atividades humanas que estão impactando e gerando todos esses desequilíbrios ambientais. Eu acho que ser negacionista no mundo de hoje, né, nesse contexto, é ser cego. E mais do que cego, né? É aquele cego, é pior do que São Tomé, porque está vendo, né? Está vendo, né? Não querer ver, é aquele cego que coloca uma venda intencionalmente. É o que a gente fala no campo do direito penal da cegueira deliberada, né? Não é nem uma cegueira espontânea, é uma cegueira deliberada. Agora, tem esse problema da Amazônia, mas isso, na verdade, isso é crime, deveria ser tratado como crime que porque a gente tem aí o desmatamento em unidades de conservação, né, em áreas protegidas, em reservas indígenas. Então, a gente realmente, nesse caso, é um enfrentamento à luz da legislação penal e né, do direito administrativo, né, as sanções administrativas e penais, e depois a reparação civil. É esse o caminho em relação a isso. Agora, o mais importante é dizer o seguinte: todos nós queríamos, né, já há um tempo, maior liberdade econômica, a redução do tamanho do Estado, pelo menos, não vou dizer que todos, mas boa parte da população brasileira. Né? Apoiamos a lei da liberdade econômica e outras coisas mais. Quando vem uma pandemia como essa que a gente vive, né, a gente vê o quanto o Estado ele é necessário. Ou seja, a gente pode sim cortar algumas gorduras, o Estado estava mal gerido, precisava de melhorar a governança, eu tenho trabalhado muito com o tema da governança, precisavam sim melhorar a governança do Estado, torná-la mais eficiente, né, mais enxuta, isso é inquestionável. Agora, a gente não pode cortar na carne, a gente não pode esquecer do quanto o Estado é essencial para a sobrevivência da nação. Não é à toa que agora as empresas que queriam tanta liberdade querem um Estado interventor na ordem econômica. Então, é outra lição que a gente aprende. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente pode reduzir, enxugar o Estado até os limites, né, possíveis, mas a gente não pode acabar com o Estado. Do mesmo modo que a gente não pode acabar com os órgãos ambientais, como tem acontecido no Brasil, né, isso aí inquestionavelmente. Tá? Eu tenho prova quantitativa e qualitativa do fato do que vem acontecendo já há muitos anos, mas mais especialmente nesses últimos anos. Ok? Então, ótimo. Gente, em relação à questão da sustentabilidade, eu acho que é isso. Primeiro, a gente precisa desassociar a ideia de sustentabilidade com proteção ambiental, né? Só meio ambiente, não é isso. O próprio conceito de meio ambiente da nossa Constituição é um conceito ampliativo, que envolve o meio ambiente cultural, proteção do trabalhador, o meio ambiente do trabalho. Então, a gente tem tudo multidimensional, interligado, e reforça essa nossa ideia de interdependência. Nós dependemos
né, da natureza, a natureza depende de nós, nós dependemos uns dos outros com nossas diferenças e nossas realidades diferentes. Tem uma frase que eu gosto muito do professor da USP, Luiz Roberto Davi Araújo, quando ele fala das pessoas com deficiência, né, e das minorias, ele fala o seguinte: o direito daqueles que têm alguma diferença não é só o direito das pessoas com deficiência, das mulheres, dos negros, né, enfim, da comunidade LGBT. É o direito das pessoas sem a diferença de aprender com a diferença. Né? Então, nós todos temos esse direito. É por isso que quando a gente fala, nosso movimento prega, né, a chamada cidades chiques, as cidades humanas, porque elas se preocupam com o humano dentro dessa dimensão social mais ampla. Elas são cidades, por isso, inclusivas, antes de inteligentes. Né? Aliás, quando a gente pega o documento Brasil 2030, o primeiro ponto, o primeiro passo de atuação, né, da rede é a inclusão. Né? A inclusão social e depois a inclusão digital. Então, assim, não existe falar em sustentabilidade, inclusive sustentabilidade econômica de uma nação, sem pensar em todos. Todas as correntes, gente, que segregam, que querem colocar um grupo de poder acima do outro, excluindo os demais, né? Elas são incompatíveis com o nosso propósito e elas são insustentáveis, porque elas não se sustentam a médio e longo prazo, além de causar imenso sofrimento, né, e aumentar as desigualdades, elas não se sustentam economicamente a longo prazo, porque nós somos interdependentes em todos os aspectos, sociais, econômicos, ambientais e principalmente éticos. Né? E hoje, assim, eu sei que a gente, né, não tem tanto tempo, mas se a gente perguntar assim, o que está impedindo de, nesse momento de crise, de pandemia, a gente aprender e colocar em prática esses aprendizados todos, né, que esse momento de reclusão nos trouxe, todas essas reflexões que nós tivemos que ter, o que está impedindo da gente sair dessa crise melhor do que éramos antes? A falta de ética. É a falta de ética. Nós estamos vendo todos os dias nos jornais pessoas que estão aproveitando esse momento, né, para usurpar dinheiro público, para desviar recursos públicos, né? Polícia tendo que agir, Ministério Público. Você está falando um negócio que não acontece só no setor público, não. Setor privado também. Privado, quer dizer, também. Eu acho que assim, aquilo que você falou, essa pandemia ela vai fazer muita gente, ela precisa fazer com que muita gente tenha uma elevação de consciência muito grande. Né? Eu estou vendo aí empresas que estão vendendo máscaras, por exemplo, a R$2.000 com a marca, não sei do que, tem gente comprando máscara de R$2.000, quer dizer, a pessoa que ainda não acordou que o mundo... Que ainda tem apego a bens posicionais, né? Que é uma coisa extremamente cafona. Eu falo isso para os meus alunos. Olha, você nos dias de hoje ter apego a determinadas marcas por ser meramente o bem posicional, a gente hoje tem apego à marca porque essa marca tem um propósito e causa impacto positivo para a sociedade. A essas marcas eu tenho apego e eu acho que elas vão sair fortalecidas. Eu até escrevi um artigo sobre isso, sabe, André? Aquelas marcas que investirem em inclusão, em solidariedade, né, e conseguirem demonstrar isso, elas vão ganhar adesão. Porque essas sim são as marcas chiques que nós temos que aderir hoje, né, aquelas que causam impacto positivo e que mitigam os danos dessa pandemia. As demais, pelo amor de Deus, tem coisa mais cafona do que você pagar R$2.000 numa máscara. Quantas cestas básicas você não comprava para ajudar? Né? Quantos kits de higiene você não compraria com esse recurso? Pelo amor de Deus, gente, para mim isso é o cúmulo da cafonice. Nosso instituto, nossa rede vai sair com a marca forte, porque nós estamos trabalhando bastante durante essa pandemia aqui para tentar ajudar as cidades, os prefeitos. Flávio, não sei se você sabe, nós estamos com... A gente tem aumentado, a cada programa, a gente tem aumentado muito o nosso número de ouvintes, né, de visualizações. Se juntar o YouTube com o Facebook, nós já estamos passando aí de 500 visualizações, que para quem acabou de começar é bastante coisa. Ótimo, né? Acho que com esse seu programa aqui a gente vai chegar aí a 1.000 visualizações. Hein? Opa, tomara, ó! Eu queria só aproveitar aqui para explicar, porque tem muita gente que fica me perguntando assim, né? André, por que você às vezes está olhando para baixo, tal? Parece que você não está prestando atenção. Gente, é porque o pessoal da produção fica falando comigo aqui pelo celular, ó, vocês viram que o celular sobe ali. O pessoal da produção fica falando aqui comigo pelo celular e eu preciso ver aqui para ver, porque às vezes tem algum problema de áudio, alguma coisa que eu preciso corrigir, né? Então, por isso que às vezes eu estou olhando aqui.
E por que a Flávia está de um lado e eu estou olhando para o outro? É porque, para a gente ter esse logo aqui atrás, o zoom ele inverte a imagem, né? Então a gente acaba ficando olhando para um lado para o outro, mas é problema aqui da técnica. Meu amigo Carlos Freire está lá no Rio Grande do Sul, Flávio, num friozinho lá. Ele, a cada programa, ele fica mais elegante, fica mais tranquilo. Né? Ele começou, os primeiros programas, o Freire estava muito, muito tenso, agora está relaxado. Está tomando muito vinho, comendo churrasco, tomando chimarrão. Vidão, né? Hein? Vidão aí no Sul. E o Freis tem... ele tem conversado muito com prefeituras aí, especialmente aí pelo Sul, onde ele está. Ele já vinha conversando com várias prefeituras. Eu vou passar um pouco a palavra para ele, Freis. Eu queria que você abordasse um pouco dentro dessa conjuntura toda que a Flávia colocou, do trabalho que você está fazendo. Vamos aproveitar, porque a Flávia é uma pessoa, para quem não sabe, é uma figura nacional. Ela atua no Brasil inteiro, faz palestras no Brasil inteiro, mas ela também tem uma atuação que para nós é importantíssima, que é uma prefeitura de uma capital, uma prefeitura que ganha prêmios aí como cidades inteligentes, enfim. Então, vamos aproveitar, ela é procuradora dessa prefeitura, né? Então, vamos aproveitar aí para sugar um pouquinho da Flávia aí, coisas que interessam para o nosso time. Liga lá o microfone do Freis, lá, Beto. E, Freis, a palavra está com você. Bom ouvir você, Flávio. Realmente estou aqui no Sul, no friozinho, casa do sogro, estou sendo bem tratado, engordando. Quem não está engordando nessa pandemia, quem não tá, né? Que atira, né? A primeira pedra. Exatamente. Mas, como o André falou, nós estamos conversando com muitos prefeitos, muitas prefeituras, e o que tem acontecido é realmente o interesse sobre o modelo X, sobre o modelo que a rede tem trabalhado, onde o humano é o destaque de todo o processo. Né? Como a gente consegue integrar uma sociedade dentro dos nossos projetos, de fato, sendo participativa. Né? E o termo humanos e sustentável, ele aborda tudo o que a gente está precisando fazer sobre os municípios. Né? E como você falou, a sustentabilidade não é uma questão ambiental, não é uma questão de você trazer apenas o econômico, mas é o tripé. Né? Você tem o social, o econômico, ambiental, e, na nossa visão, é o sistêmico. Né? E não é para um município. Né? Quando a gente pensa na conectividade entre municípios, todo esse fluxo de cidades que tem esses movimentos, nos faz pensar muito sobre os processos de gestão, de ética e tudo mais. Eu vou dar um exemplo aqui da nossa região na época da Covid. Eu estou numa cidade chamada Santo Ângelo, que sempre foi chamada capital das missões, porque tem um histórico cultural muito grande sobre as regiões missioneiras, guaraníticas, né, onde os jesuítas estiveram por aqui. Mas é uma região que, em determinado momento, ela se separou com muitos municípios, mas sempre ficou o ponto central de tudo. Então, os hospitais maiores da região estão aqui. Então, todo mundo vem para cá para tratamento de saúde. Então, quando tem casos de Covid, todos os tratamentos acontecem por aqui. Então, você vê que esse processo de uma integração intramunicipal entre as pessoas não é apenas localizado, né? Ele tem um aspecto muito amplo. E aí a gente depois vai para a questão do Estado, do governo estadual, do governo federal, e aí vem todas essas questões que acabam influenciando o dia a dia do cidadão, o dia a dia do humano. E esse é um aspecto que a gente tem que trabalhar com muita eficiência e ser muito claro. Porque, em determinado momento, a rede ela procura apoiar o cidadão como seu ponto focal, mas os municípios também precisam de investimentos. Né? Então, qual é o ponto focal? E o investimento que você investe muito no município, esquece outros, os arredores ficarão pobres. E vem todo aquele problema... Sobrecarga para o mais rico. E o mais pobre cada vez mais pobre. Sobrecarga para o mais rico. E assim, é uma questão de sociedade, uma questão ética social. Então, essa nossa visão, que é ampla, que a gente tem que tratar toda a questão de investimento do país, e você não pode pensar num ou outro processo apenas. Né? Então, a gente está com a rede hoje trabalhando, ajudando a Câmara das Cidades 4.0, que tende a tratar do conceito de indicadores de cidades inteligentes. A rede trabalhou sobre indicadores
vários anos seguidos. Vamos melhorar indicadores, vimos novos indicadores que são necessários. Então, vem uma quantidade de aspectos novos assim que vão dizendo, olha, sim, o ser humano é o principal foco da rede. Tem a questão do poder, que vai definir como recursos financeiros e regras vão acontecer nos municípios, e tem toda essa dicotomia de que, como eu faço, né? O cidadão que quer ser ajudado, que não quer ser ajudado. A gente tem, vivendo aqui nesse município, gente querendo se isolar cada vez mais, gente que não quer se isolar, que quer continuar fazendo festa. Ser humano. Né? Então, essas éticas morais sobre o processo de aceitar ou não aceitar, até mesmo questionamento sobre verdades, né? A verdade absoluta. Quem é que está dizendo a verdade? Não, eu acredito no fulano, eu acredito no ciclano, e eu acredito na ciência. Então, são todos os aspectos que vieram aflorar nesse momento, que colocam o ser humano até no seu embate. Né? O dia a dia que a gente está vivendo hoje no país são de embates por dois tipos de conhecimentos que podem ser verdadeiros ou falsos. Bom, então, como você abordou muito ética, você abordou muito sustentabilidade, abordou o social, abordou um pouco da política, abordou da integridade, né? Da crise, da relação, da transparência, eu acho que tudo isso é a rede, né? Isso tudo é o nosso papel. E agora a minha pergunta para você. Como a gente trabalha numa complexidade tão sistêmica, falando de cidade humana inteligente, criativa e sustentável? Esse é o nosso grande problema. Só para complementar a pergunta, Flávia, e dar uma rapidíssima contextualizada, porque a gente tem aí em Vitória uma experiência muito interessante. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu sempre incluo também, eu falo que os projetos, né, eles têm que ter sustentabilidade ao longo do tempo, quer dizer, eles têm que ter início, meio e fim, e a gente tem que criar um mecanismo de que as sucessivas trocas de prefeitos não impactem negativamente no andamento desses projetos. E eu entendo que isso só acontece quando a sociedade se envolve e a sociedade compra o projeto como sendo dela, né, para que seja um projeto de Estado e não um projeto de um governo. Né? Aí em Vitória nós temos o projeto Terra, que começou lá na gestão do Luiz Paulo Veloso Lucas, até o nosso Dória Porto, que fez o nosso plano mestre, foi o coordenador geral desse projeto. É um projeto que até hoje tem ações aí na cidade de Vitória, porque ele foi um projeto que a cidade comprou como projeto dela. Né? E agora tem uma novidade que eu queria te ouvir para saber o que você acha disso. Nós estamos lançando na rede com a coordenação da Giovana Brioschi Carvalho, que é aí de Vila Velha, e a Michele Barreto, para a gente trabalhar na sociedade a questão da chamada literacia digital, né, que é fazer com que as pessoas se utilizem da tecnologia de uma maneira mais apropriada, tal, para que se possa, inclusive, conviver nesse novo mundo. Tem um dado muito interessante agora lá de Curitiba, que das crianças que estão fora da escola, o governo, a prefeitura lá, começou a dar aula agora pela televisão e pela internet, só que 20% das crianças entre 13 e 17 anos não tem televisão, não tem computador, não tem celular, não tem acesso a isso. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, resolver. Só para contextualizar isso que o Frei falou, para você aí já emendar e vamos. Olha só, Frei, problemas complexos demandam soluções complexas. E soluções complexas, elas nunca podem ser pensadas sobre um único ângulo, um único viés e uma única pessoa. Então, eu sozinha não conseguiria dar uma resposta para eles, mas a resposta que eu dou no sentido, a gente trabalha com gestão de crise, e toda vez que você está diante de uma crise, a primeira iniciativa é formar um gabinete de crise. E esse gabinete é composto por pessoas chaves, né, e com pensamento heterogêneo e com autonomia para críticas e intervenções. Não pode ser todo mundo que só diga amém, né, para o líder, gestor. Então, eu acho que fundamental nesse processo de enfrentamento desses processos complexos, numa sociedade que hoje não é só heterogênea, mas é uma sociedade com alto índice de conflito, podendo chegar a vias de fato, a conflitos físicos e até armados, né, em razão de divergências de posicionamento ideológico, é trabalhar com essa estratégia da complexidade.
montando estruturas de governo participativas e heterogêneas, para que a gente possa fazer, na hora da construção de soluções, o que o André sabe que eu uso muito essa estratégia, né? Quando ele era presidente lá da CDV, a gente fala, eu sempre fazia aquele papel do advogado do diabo, né? A expressão é essa, mas eu acho que essa estratégia deveria ser advogado de Deus, porque ela funciona, que é uma beleza. É aquela de pensar, quanto mais gente junto, mais você consegue levantar as possibilidades de falhas, né, erros, aquilo que pode dar errado. Né, contestar a tese antagônica, o que tal grupo de pensamento vai pensar, se a gente lançar essa notícia hoje da divulgação, que a iniciativa vai ser essa, de que forma isso vai impactar nesse grupo de pensamento, nesse grupo político, nesse grupo econômico, nesse grupo social. Então, é muito importante que essa construção seja feita por um grupo heterogêneo, né, e que tenha estrategistas de todas as áreas, né, comunicação, muito importante nesse momento, e combater, gente, porque assim, eu acho que um dos grandes problemas que foi tratado, inclusive, no nosso diálogo lá sobre filosofia também com o Júlio Pompeu, que eu achei fantástico, adorei, né, aquele diálogo com o Júlio Pompeu, que é a questão dos efeitos colaterais da inteligência artificial. Então, um dos grandes desafios do gestor público hoje, eu como procuradora vejo muito isso, às vezes você fica trabalhando, né, junto com o prefeito, tá, numa determinada política pública, que se ela fosse divulgada anos atrás, seria assim, índice 90% de aprovação, porque ela foi toda pensada, cuidadosamente pensada, planejada, né, eficiente e tal. Mas ela, quando é jogada, né, na mídia, quando é dada transparência a essa ação, a sua interpretação é distorcida, deturpada e manipulada, né, pelas fake news, e a população que ainda não está habituada a lidar com essa manipulação de informações, ela acaba tendo uma visão distorcida. Então, é muito comum você ver, por exemplo, prefeitos que são acusados de você não faz nada, gestor, você não faz nada e agora vem falar alguma coisa. Quer dizer, se o prefeito não é blogueirinho e fica diariamente nas redes sociais, e para fazer isso ele tem que ser péssimo gestor porque ele não vai trabalhar e vai ser blogueirinho, né? A população acha que ele não faz nada, entendeu? Então, assim, é realmente um universo extremamente complexo em que a gente precisa trabalhar uma variável essencial. Eu acho que a rede precisa colocar isso mais fácil, que é a educação política. Nós estamos vivendo um momento do retorno ao político. Hoje as pessoas sabem o nome dos ministros do STF, as pessoas sabem o nome dos ministros, não sabem mais né, a escalação da seleção brasileira, e sabem, ou seja, a gente teve o retorno do político, mas é uma população despreparada para lidar com esse retorno. A gente precisa trabalhar educação política. E educação política não é doutrinação ideológica, né? Educação política, gente, é o exercício da dialética. É voltar a fazer as pessoas a pensarem, a entenderem que você só consegue compreender o assunto e construir um pensamento quando você tem uma tese e uma antítese, né? Algo que é dito e o contrário daquilo, aquilo colocado em oposição vai gerar conclusão, que está bem próximo daquilo que a gente falou sobre o equilíbrio, né? A síntese idêntica aproximada entre forças antagônicas, entre ideias antagônicas. Então, só assim a gente vai alcançar o equilíbrio e conseguir implementação. Então, o trabalho da educação política, a luta contra a fake news, ensinar a população a identificar e a buscar os instrumentos, né, daquilo que é falso, verdadeiro, acompanhar os gestores. Tem tanta gente que fala assim, porque o prefeito da minha cidade não faz nada, mas nunca entrou na rede social dele, nunca foi lá no site da prefeitura para acompanhar suas ações. Às vezes o prefeito eu trabalhei com muitos prefeitos já, né, desde o Luiz Paulo, lá na prefeitura de Vitória, e eu posso dizer uma coisa, todos eles podem receber críticas, mas nenhum deles pode ser acusado de não trabalhar. Todos, né, um prefeito, hoje em dia eu falo, o sujeito para se candidatar a prefeito tem que ser muito corajoso, né, nos dias de hoje, porque trabalha assim incessantemente. Eu não gostaria de estar no lugar deles, né? Então, assim, e aí o que a gente mais ouve, eu acho uma injustiça muito grande, é acusar, muitas vezes, gestores públicos, porque o cara não faz nada. Nossa, né? Fica, às vezes, no gabinete até 10 horas da noite, fazendo milhões de coisas, pensando milhões de coisas, e não há esse reconhecimento, não há essa apropriação, porque simplesmente nós não temos educação política. Então, isso é algo que o Pedro Demos, a Murilo de Carvalho, historiadores do Brasil já falam há muito tempo, né? Desde a década de 60, que o Habermas fala isso também, educação política.
né? Como fazer educação política no século XXI, né? Como se fazer educação política sem fazer doutrinação ideológica, porque uma coisa está sendo muito confundida com a outra, né? A gente está vendo muita gente fazer essa manipulação ideológica, não chamo nem de tudo, manipulação ideológica ao invés de educação política, porque educação política é crítica, e crítica se faz com dialética, com confronto de ideias. Então, eu acho que esse é um passo, é um caminho. Não é a solução, mas é um caminho que a gente propõe. Muito bem. Flávio, outra coisa que o pessoal pergunta muito assim, André, por que você fica fazendo pergunta, fica falando, o Carlos Freire fica falando, o Beto Pérez fica falando, deixa só o entrevistado falar? Eu vou explicar o seguinte, o nome desse programa aqui é Diálogos, é para a gente dialogar. Né? Se fosse só para o entrevistado falar, seria monólogos. Né? Então, nós estamos aqui para dialogar, se tiver que quebrar o pau, vamos quebrar o pau, enfim. Mas, meu educação amigo, política se faz com diálogo mesmo, né? Tem que ser assim mesmo. Ainda bem que você está aqui, Flávia, para me ajudar. Apoiar. Mas o meu amigo Beto Pérez, aqui em Brasília, Flávia, você sabe que o Beto Pérez é um grande violonista, um grande guitarrista, já tocou em palcos internacionais com grandes nomes da música mundial. Hoje tem a honra de tocar comigo. Olha só! Eu estou brincando. É o contrário, eu me sinto muito honrado. Eu estou aqui em meio a artistas, então, que honra! E eu e Beto, nós temos um trabalho musical, 2 trabalhos musicais aqui em Brasília. Um que chama-se Na Sala com Toquinho e Vinícius, que eu vou na percussão e ele vai no violão. Nós 2 cantamos. E temos uma banda chamada Ozentas, que é para a turma de 40, 50, 60, 70, 80 e se aguentar 90 também. Estou quase chegando lá, tá? Estou quase chegando lá. A gente toca músicas das décadas de 70, 80, 90, as grandes músicas brasileiras, enfim. E a gente faz, Flávio, a gente falou aqui no começo do programa, a gente faz o happy hour da rede toda segunda-feira, né? A gente vai fazer um happy hour especial no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Um happy hour em que não haverá debate, discussão, mas vai ser um happy hour da rede, onde nós vamos apresentar um show Na Sala com Toquinho e Vinícius, eu e Beto, né? Para o Freis, que é o nosso... O Freis é o nosso fã principal dos shows. Ele está sempre lá, ele e a Luciana. Né? A Luciana presidente do fã-clube. Presidente do nosso fã-clube é o Freis. Ele e a Luciana são um casal de namorados, né? São casados, mas são eternos namorados. E no dia 12 o Freis vai estar com a sua Luciana, tomando um vinhozinho, coordenando aí o happy hour da rede, um show meu e do Beto. E aí eu vou, olha, então, que bacana. E você com seu marido aí também, Flávio, por favor. Tá, eu vou ficar um pouquinho, porque eu dou aula, segunda-feira é um dia que eu dou aula, mas eu vou dar uma fugida. Dia 12 de junho vai ser sexta-feira, olha que beleza. Então tá bom, então conte comigo. Isso é um happy especial, podem comprar um vinhozinho, queijinho aí para vocês assistirem. Aliás, todo mundo está convidado já dia 12 de junho, happy hour especial da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes Urbanas, com show Na Sala com Toquinho e Vinícius, com um grande músico. E eu que estou ali de papagaio ali, né? Vou ali tentando. Muito bom, muito bom. Beto, vamos lá. Você tem uma pergunta para fazer para a Flávia aí. Beto está aqui em Brasília, Flávia. Vamos lá, Beto. Volta com você. Ô, Flávio, olha só, ele está sendo um pouco modesto, porque apesar da gente ter seguido profissões diferentes, né? Eu segui a música de forma profissional e o André foi por outros caminhos, mas a gente, desde que a gente se conheceu, a gente já tocava e tudo, mas ele tem muita música no sangue, né? A mãe dele é uma excelente pianista e o irmão que é um excelente baterista, tudo. Então, está sendo modesto, ele é super talentoso e vocês vão ver no programa aí do dia 12. Não, e não é só música, não. Música, poesia, é uma família de artistas. Com certeza, com certeza. Mas, Flávio, eu queria fazer o seguinte pergunta para você. Você, logo no início, contextualizou muito bem sobre a questão da sustentabilidade, falando que a sustentabilidade não é uma coisa só, né? É um universo enorme de ações e de situações que compõem a questão da sustentabilidade. Mas tem uma que eu queria trazer aqui, que me interessa muito, sempre achei muito interessante, eu acompanho muito a evolução disso, que é o seguinte: em vários lugares no mundo foi implementado
e alguns ainda estão em fase de implementação, de sistemas de mobilidade urbano alternativo e sustentável, né? Tem diversos que estão por aí, e em muitos lugares no mundo isso foi muito bem implementado, não só por parte do Estado, né, ou da iniciativa pública, como foi muito bem acolhido pela população, foi muito bem abraçado pela população. Como procuradora da Prefeitura de Vitória, eu queria a sua visão de por que o projeto de compartilhamento de bicicletas e patinetes em Vitória não prosperou como se era esperado. Olha, tipo assim, primeiro essa conclusão de que ele não prosperou como se era esperado é relativo, porque assim, se a expectativa de resultados foi maior do que de fato gerou, foi por desconhecimento do contexto. O que talvez a gente possa dizer é que ele não tenha tido a mesma demanda e acessos que outros países têm. Então, o que acontece? A gente tem uma série de variáveis que interferem nesse contexto. Uma variável de, primeiro, estamos na construção de uma cultura, então é algo ainda novo. Tem o fator climático, tem o fator do modelo de contrato, das regras de utilização que foram colocadas, porque assim, uma característica que Vitória tem, que eu vejo como uma característica positiva, mas muitos veem como uma negativa, é que Vitória regulamenta. Quando o Uber chegou a Vitória, não sei se vocês lembram daquele conflito, eu vou embora, não sei o quê, o prefeito bateu o pé e falou, olha, quer atuar, nós queremos vocês aqui, mas tem que seguir um regulamento mínimo, não é a casa da mãe Joana, tem que seguir um regulamento mínimo. E essa é uma história não dessa gestão, mas é uma trajetória. Vitória tem uma história, e aí até objeto de dissertações de mestrado, tese, doutorado, de avanço na gestão, por exemplo, ambiental. Vitória foi uma das primeiras capitais a ter gestão ambiental plena, integrar o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Hoje, no dia de hoje, 2020, nós temos menos de 25% dos municípios brasileiros que integram o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e Vitória integra desde 1993. Então, assim, a gente tem um histórico de avanço, inclusive nessa área de mobilidade. Mas tem questões culturais, tem questão do modelo que foi utilizado. Então, tem uma série de fatores que ainda tem que ser avaliados. Foi muito pouco tempo também. O que acontece é que algumas empresas chegam aqui com a expectativa de que vai funcionar aqui do mesmo jeito que aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá, em outros lugares, na Holanda, que tem uma cultura construída diferente, e que não tem variáveis e fatores como é o caso do Brasil. Por exemplo, a falta, muitas vezes, por exemplo, o caso do patinete. Você tem as ciclovias, mas você tem o calçadão que muita gente utilizava e muitas vezes, em alguns momentos, ficava muito lotado, porque você ainda tem que concorrer muito com veículos automotores. Então, assim, é muito mais fácil você implementar sistemas desse em que você já tem um reduzido quantitativo de veículos automotores, países que França, Holanda, que você tem uma redução, do que em cidades em que você tem aí ônibus, carro, então o risco de vida é maior, e tudo mais. Então tem fatores como os danos, digamos assim, o risco dos danos ocasionados por essas viagens, tem fatores jurídicos que implementam, tem fatores ambientais, tem fatores do modelo de contratação e tem fatores culturais. Eu acho que se as empresas, se essa relação público-privada, essas parcerias público-privadas, lato sensu, entre poder público, empresários, academia, e mais o envolvimento da população, as atuações participativas, tiverem um pouquinho de paciência, a gente avança, porque a gente precisa construir essa cultura. Então, eu acho que é isso. Eu acho que deu certo, mas eu acho que não atendeu às expectativas que foram criadas e, ao meu ver, erroneamente criadas, talvez por uma avaliação inadequada aí do ambiente. Perfeito. Então, é isso. Perfeito. Mas você acha assim, que, dentro de todos esses fatores, que são os fatores que precisam ser vencidos, você acha que na questão da cultura, da população abraçar, você acha que, no caso de Vitória, existe mais resistência ou existe mais... ou a população de Vitória abraça isso de uma forma... Olha, eu observei um acolhimento, mas aí é uma visão bem pessoal. Eu não tive acesso aos dados das secretarias, tá? Vou falar minha opinião pessoal. Eu observei uma adesão alta. Quem transita por Vitória
ver as ciclovias lotadas de bikes e patinetes. Eu que estou muito no prédio da Prefeitura de Vitória, tem o estacionamento das bikes ali e ele está sempre vazio. Está sempre em movimento ali. Então, assim, eu achei que a população aderiu mais até do que eu imaginava que fosse acontecer, principalmente dos patinetes. Achei que a adesão dos patinetes foi bem alta, né? Então, então assim, eu achei que para um local que ainda não tinha essa cultura, eu acho que nós tivemos uma aderência. Agora, a Vitória tem fatores climáticos, por exemplo, que, né, as cidades do Sul não têm, que Curitiba não tem, né? Então, tem essas questões. Tem épocas em que o acesso vai ser maior, tem épocas em que o acesso vai ser menor, né? Até por conta dessas variáveis ambientais aí. Legal. Eu acho que a gente vê como você falou, né, Flávia, tudo é um conjunto de coisas, porque, de fato, a empresa ela vai e coloca ali o patinete e a bicicleta. Eu concordo com você, eu acho que a adesão da população foi grande, né? A população gosta daquilo. Só que a população, no caso do Brasil, a população não utiliza numa quantidade tal que justifica o investimento do empresário. Que eu também entendo o lado do empresário. Não é fácil você fazer investimento, manter uma estrutura e não arrecadar, né? Não tem como, ninguém se sustenta desse jeito. E a prefeitura também não pode bancar isso. Talvez tenha faltado sustentabilidade econômica em razão do modelo de negócio que foi desenhado, né? Da modelagem econômica que foi desenhada. Mas eu acho que tem outros fatores, porque em São Paulo também a coisa parou, né? O patinete parou. Em São Paulo também não deu certo em termos de negócio, né? O que eu acho é que, assim, quando você vai na Holanda, por exemplo, eu tenho uma filha que mora lá na Holanda, eu vou sempre lá para visitá-la, né? Amsterdã, por exemplo, é uma cidade que não transita carro. É difícil você ter carro na Holanda, porque você não vai andar com carro. Você vai ter carro lá para viajar, né? Pela Europa, mas para andar lá na Holanda você não vai ter carro. Então, assim, porque ele fica estrangulado, né? Você não anda com carro, você fica a maior parte do tempo parado, do que andando. Então, em Barcelona, André, eu visitei uma experiência recente de Barcelona, daquelas super manzanas, né? Que são bairros inteiros fechados para carros. Então, nesses bairros, e são bairros populosos, como, por exemplo, o bairro Poblenou, que é um bairro, um bairro que foi repaginado, era um bairro industrial, pobre, violento, e que foi completamente requalificado. Aí você tem uma demanda altíssima, porque é um bairro que não circula carro. A população para de metrô ou de ônibus na entrada do bairro e tem que circular grandes distâncias utilizando esse tipo de veículo. Então, nesse caso, é o governo intervindo através desses modelos, né, para estimular a demanda. Uma outra alternativa, André, são os multimodais. Então, são contratos que envolvem essa questão do multimodal. Eu lembro até que eu fui convidada pelo nosso jornal local aqui para fazer uma análise do nosso modelo de transporte integrado, né, que se ia fazer o corredor de ônibus, mais as balsas, né, o aquaviário e tudo mais. Então, nessa análise, a gente pôde perceber que os modelos isolados, à exceção do transporte pelo ônibus, eles não eram sustentáveis do ponto de vista econômico. A sustentabilidade econômica só viria da integração. Então, um acabava compensando, né, o outro do ponto de vista econômico. Então, analisar a sustentabilidade econômica dessa modelagem é muito importante e agora eu acho que não se deve desistir, tem que se buscar alternativas. Ou através do poder público estimulando, por exemplo, bairros fechados para carros, acessos, e aí precisa de uma construção cultural muito grande que precede, ou através da construção de modelagens mistas, de veículos diferenciados, para que aí, né, um modelo acabe compensando economicamente o outro. Eu acho que são alternativas possíveis, economistas poderiam falar melhor do que eu sobre isso, né? Com certeza. Mas tem que buscar a sustentabilidade econômica também desses modelos, não tem como fugir. Sem dúvida. Flávia, conversar com você é sempre muito bom. A gente, quantos e quantos anos já que a gente vem dialogando aí na prefeitura, né? Quando eu estava aí com vocês na prefeitura, a Flávia é uma mulher extremamente inteligente, super preparada, é muito gostoso conversar com ela. A gente ficaria aqui 3 horas de programa sem cansar ninguém, né? A gente, eu gosto sempre de dar umas novidades assim. O Freis fica meio bravo comigo, mas vou soltar mais uma aqui, Freis, no ar.
Na quinta-feira à tarde, a próxima quinta-feira, eu, o Freis e o Beto, nós estamos fazendo umas tratativas aí para a gente lançar um programa que vai se chamar Cidadania e Dados Abertos, né? Mas que aí não tem a ver com o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes Humanas, nem com a rede. Vai ser uma coisa aí da gente bater papo. E você já está convidado para ficar, se quiser vir uma vez por semana. Ótimo. A gente bater papo aí sobre essas coisas. Eu acho que vai ser legal. Né? Muito bom, é uma forma muito bacana de fazer isso, promover a educação política, né? Educação, enfim, digital, excelente. A gente pegar, viu, Flávia, assim, pegar um tema aí da semana, né? Pegar um tema que tiver em voga na semana e ficar aí 1 hora e meia batendo papo, trocando ideia, um interrompendo o outro, enfim, né? Mas porque aqui, infelizmente, nosso programa já está chegando ao final e a gente... enfim, não vamos poder continuar mais. Eu vou deixar não vou nem passar para o Beto e para o Freis despedirem, que eles já falaram bastante hoje. Eu vou passar para você só fazer aí uma despedida final, Flávia, alguma coisa que você queira a mais colocar, e depois eu faço o encerramento do programa, tá? Tá joia. Então, eu queria agradecer muito o convite da rede, né? Estar com vocês foi um prazer, André, Alberto, Carlos, né? E todos vocês. Eu estou à disposição aí para discutir outros temas, porque eu acho que nesse momento, nós que tivemos a oportunidade de estudar, de avançar, né? Tivemos o privilégio de ter acesso a uma educação de qualidade, a gente tem a responsabilidade de ajudar o Brasil a se desenvolver, né, de forma ética, política, construir o seu senso de integridade, que é o que está faltando, né, nesse momento. E aí, com isso, superar melhor as nossas crises e se tornar um país mais resiliente, né? Eu acho que é isso que eu queria passar de mensagem para vocês e continuo as ordens. Legal. Muito, muito, muito obrigado. Nós concordamos com você, a gente vem conversando bastante aqui, eu, o Freis e o Beto. Assim, a gente tem esse projeto das TICs, das Cidades Humanas Inteligentes, Criativas e Sustentáveis. É um projeto complexo, é um projeto de longo prazo, não é um projeto rápido, mas a gente acredita muito nele, a gente tem certeza que ele é o caminho para que as cidades possam se desenvolver, mas a gente está sentindo mesmo isso que você tem falado, essa necessidade de ajudar a sociedade em termos de política mesmo, política com P maiúsculo, não é para discutir. Nós tentamos não nos posicionar como esquerda, como direita, como centro. Eu acho, sinceramente, que essa é uma discussão hoje inócua, besta, né? É importante a gente discutir como levar cidadania para as pessoas nas cidades, discutir política de dados abertos, enfim, isso tudo que você já falou aqui, que eu não vou repetir, mas eu queria agradecer ao Carlos Freis. Freis, continue comendo churrascão aí, tomando nosso chimarrão, entendeu? Nós estamos... Só cuidado com as taxas, hein, Freis? Olha lá, hein? Cuidado com as taxas. Olha o colesterol. Não, tá controlado, tá controlado. Controlado, né? Então tá. Beto, muito obrigado. Beto, Flávia, super obrigado pelo seu tempo, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas obrigado por você estar aqui com a gente. E a todos vocês que nos ouviram, um grande abraço e até o próximo sábado com mais um programa Diálogos. Tchau. Muito bom. Tchau. Forte abraço. Tchau.